Olá, muito boa tarde, companheiros. Iniciando mais um Jornal das 5, aqui diretamente pela Causa Operária TV. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, ajudar a divulgar e aumentar o alcance da nossa transmissão. Torne-se também um membro do canal e ajude a sustentar o canal independente operário que não recebe financiamento dos grandes capitalistas e depende em grande medida do suporte de seus apoiadores. Clique no botão aqui embaixo Seja Membro e contribua regularmente para a Causa Operária TV. Eu me chamo Luan Monteiro, falo diretamente aqui do Rio de Janeiro. Do outro lado comigo está o companheiro Thiago Assad. Companheiro Thiago, pode dar sua boa tarde para os companheiros que estão nos assistindo? Boa tarde, Luan. Boa tarde, mais companheiros que já estão assistindo aqui a nossa programação e que assistirão futuramente, sem dúvida, ao J5. Bem, companheiros, o primeiro tema de hoje que a gente tem aqui, como a gente costuma sempre trazer um pouco da questão do coronavírus, a primeira notícia que nós temos é diretamente aqui do Rio de Janeiro. Né, o recente empossado prefeito Eduardo Paes anunciou aí que não teriam mais doses para vacinação na cidade do Rio de Janeiro. Né? O PAC, que foi mais um dos grandes problemas aí, né, de que traria vacina para os cariocas, já anunciou aí que acabou as vacinas e que só deve chegar mais na próxima semana, né, depois de ter vacinado aí algumas pequenas quantidades de pessoas. Primeiro, a gente deve considerar que essa situação do Rio de Janeiro ela não se limita só ao Rio de Janeiro, né? Acontece em vários outros lugares também. Será que tivemos problema com o Perulan? Ah, tá. Voltei. Pegando um problema técnico. Bom, não sei até onde foi ouvido. Retomando aqui, a nossa primeira de hoje é sobre o prefeito Eduardo Paes, que anunciou aí que não há mais vacinas no Rio de Janeiro. Né? O Paes que fez uma grande campanha aí também, toda uma propaganda em torno da vacina, de que traria vacina para a população carioca, né? Anunciou que as vacinas acabaram e que só devem chegar mais na semana que vem. Primeiro, cabe considerar aqui que essa situação ela não é uma exclusividade do Rio de Janeiro, acontece em vários outros lugares também. Perdão. Então, no Rio de Janeiro, Acho bom, que houve um agora problema parece que ali. Ah, retomamos. Agora parece que retomamos. Bom, ressaltar que isso aqui é um problema acontece em todo o país, né? Não é só do Rio de Janeiro. Mas eu vou passar para o companheiro Thiago fazer uns comentários aí rapidinho, enquanto eu tento resolver aqui minhas questões técnicas. é uma, sem dúvida, mais um a imprensa da causa operária de conjunto vem destacando o caráter sesco dessa, dessa verdadeira panaceia aqui que virou a questão da vacinação e que a gente está vendo agora que não se trata de outra coisa além de propaganda eleitoral gratuita. Mais ou menos gratuita também, porque finalmente a vacina menos eficaz vacina também existente no mercado. Mas ainda assim, mesmo com tudo isso contra, a gente ainda está vendo um uso meramente demagógico eleitoral para impulsionar finalmente a candidatura, a força política, né, que é uma coisa importante desse chamado centro democrático aqui, que é fundamentalmente os partidos de direita, da ala mais centrista da direita, e que é simplesmente para te conta, para enganar a população. E vai mostrando o seu lado assim, que chega a ser cômico até,
à medida em que a gente vê que a segunda cidade mais importante do país, o Rio de Janeiro, fez toda aquela campanha lá, botou o pessoal lá no Cristo Redentor para tomar vacina, e aí passa algumas semanas, acabou, não tem mais vacina. O prefeito Eduardo Paes anuncia que vacinaram as pessoas de 84 anos. Aí amanhã vai vacinar. O tweet dele também, a mensagem na rede social onde ele divulga isso é uma coisa que vale a pena, vale a pena ver, porque é meio um espetáculo entre o trágico e o cômico, porque ele anuncia que vai vacinar, né, no dia 16, né, a mensagem de hoje, as pessoas de 83 anos, porém já não tem, então quer dizer, não vai vacinar ninguém. Ele continua, ele está tão apegado às mentiras que esse pessoal está contando que ele não está pensando no que ele está dizendo. E aí ele destaca ainda que só precisa que a vacina chegue na vacinação, a coisa mais elementar do mundo, que para uma campanha de vacinação, mas você vê que é justamente nesses detalhes que a gente vai vendo, né? Que não é tanto um detalhe assim, uma vacinação, uma campanha de vacinação com vacinas, mas na falta de, até na falta de preparo para lidar com as consequências da política demagógica e eleitoreira que assumiu a questão da vacinação, que a gente vê por um lado assim esse lado cômico, né? Mas no nada de cômico, é uma coisa aberrante mesmo. Nós estamos chegando no Brasil já ultrapassamos 9 milhões e 800 mil casos. Estamos caminhando aqui a passos largos para 10 milhões de casos de contágio. Aqui, lembrando sempre que nós estamos falando das estatísticas oficiais, que são de credibilidade extremamente duvidosa. Reconhecidamente, o próprio governo, através de um eufemismo da subnotificação, destaca que a gente não deve dar tanto valor assim para as estatísticas, mas elas já apontam uma um verdadeiro desastre aqui, uma política genocida com quase 10 milhões de infectados oficialmente, e o país se encaminhando aqui deve fechar hoje, se não hoje, amanhã, atingindo a marca macabra aqui de 240 mil mortos oficialmente reconhecidos. Os números verdadeiros são expressivamente maiores do que isso, e a gente vê que os setores que a esquerda deposita confiança para liderar um processo diferente, tem sempre que destacar que o Eduardo Paes foi eleito com um apoio muito importante do Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, né, que agora está fazendo essa verdade, essa, essa verdadeira comédia aqui de humor negro na, na em relação ao drama, que a tragédia que se abateu sobre a população, que, mais uma vez, não tem outra alternativa a não ser derrubar o regime político vigente, porque tanto da ala bolsonarista quanto democrática, do centro democrático, como se expressa certos setores aí da esquerda pequeno-burguesa, a única coisa que existe para a população é isso que a gente está vendo agora, um uso demagógico da questão da vacinação, e que no final não é para todo mundo, é só para fazer propaganda eleitoral, né, Luan? Bom, exatamente. Agora parece que eu finalmente consegui voltar. Vou até aproveitar para fazer um pequeno comentário ainda sobre esse caso do Eduardo Paes. É mais um exemplo, né, dessa dita direita científica, né, que aparentemente está muito preocupada em resolver os problemas da população. Cabe comentar aqui que existe toda uma empreitada aí para tentar colocar o Bolsonaro como o único culpado pelo problema do coronavírus no Brasil, né? Sendo que todos esses outros governadores e prefeitos científicos da direita tradicional, do PSDB, do DEM, eles também acabam sendo farinha do mesmo saco e nenhum deles tem o menor interesse, nenhuma perspectiva, né, de trazer a vacinação para a população de fato. E ainda seguindo nesse tema dos governadores e dos ditos prefeitos científicos, a nossa próxima notícia aqui é sobre a cidade de São Paulo, sobre o estado de São Paulo. As escolas municipais, né, de São Paulo, elas retornaram ao ensino presencial hoje, essa segunda-feira, né, mesmo diante de uma série de denúncias de que não haveriam condições para esse retorno, né? Tanto os pais como os professores
eles reclamam que não teriam água, não teria sequer equipe de limpeza em uma considerável quantidade de escolas. Né? Pelo menos de acordo com um levantamento feito aqui, divulgado no G1, né? Diz que pelo menos 530 das 4.000 escolas da rede não vão abrir por não ter funcionário de limpeza. A gente vê que não há nenhum preparo, né, em primeiro lugar, para poder retornar às aulas, né, além de ser uma política totalmente criminosa da direita de colocar a população, né, e as crianças, no caso, crianças e adolescentes, em um risco muito grande, né, e os próprios familiares desses alunos também, né, não há sequer condições. Um outro ponto que a gente deve considerar também é que a política que a esquerda, no geral, tem adotado, principalmente os setores do movimento estudantil, como a URBS, né, a própria UNE também, a UMES, que é do município de São Paulo, e a UPES. Nenhuma delas está fazendo nenhuma campanha para poder impedir a volta às aulas, muito pelo contrário. Eles têm adotado a campanha totalmente de reboque à direita, né, defendem a mesma política da direita de retomar as aulas, só que com segurança. Né, defendem que deva ter condições mínimas necessárias para poder voltar às aulas, como ter água, álcool e o uso de mundo. Né. Como a gente tem visto, até mesmo durante o ano passado, né, a política que o movimento estudantil tem adotado não é de denunciar a volta às aulas e não permitir, mas sim de buscar algum meio para que a gente possa retornar, né, colocando a população em risco, mas que, né, seja menos danoso. No final das contas, é uma política de total capitulação desses setores da esquerda, porque eles não colocam em questão a parte principal, que é colocar em risco a vida de centenas de milhares de estudantes. Né? É aderir totalmente à política da direita, a política genocida tanto do João Dória como do Bruno Covas em São Paulo, e ela deve ser denunciada. Né? A política é essa que vem principalmente do PCdoB, né? Que é majoritário nessas organizações do movimento estudantil, e o PCdoB acaba sendo um partido de muita importância na questão da Frente Ampla. Né? Fez todo um apoio à Frente Ampla agora no Congresso, nas candidaturas da própria direita, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado. O PCdoB é um dos principais pilares da esquerda nessa questão da Frente Ampla e acaba capitulando aí de uma forma grotesca diante dessa necessidade real que a população está enfrentando de não colocar os seus filhos em risco. Né? Vou passar para o companheiro Thiago fazer um comentário a respeito. A gente vê também mais outra notícia que reforça a farsa dos chamados científicos, né? Aí tá mais diretamente alinhada com o imperialismo. E uma coisa interessante que a gente vai vendo assim, existe toda essa demagogia dos protocolos de biossegurança, mas a própria imprensa burguesa vai mostrando, por exemplo, que entre a rede de educação pública de São Paulo, e aqui, destacar, nós estamos falando da cidade com mais recursos para enfrentar a pandemia no Brasil, porque é finalmente a cidade mais rica do país. Mas ainda assim, de 4.000 escolas, 30 não tem equipe de limpeza, não tem gente para fazer limpeza. Quer dizer, não existe higiene nessa escola. E a gente viu também ontem, no da semana, para os companheiros que não puderam assistir, a gente deixa aqui a dica para assistir a nossa grade de programação, que é muito boa em cobrir de maneira mais destacada aqui, voltada aos interesses dos trabalhadores, né, a situação da pandemia, mas a notícia foi dada de que 4 em cada 10 escolas do estado de São Paulo não tem condições, não tem infraestrutura mínima para que os alunos lavem as mãos, não tem dependências e instalações necessárias para isso. Ou seja, esses protocolos, todo esse monte de palavras assim, jogado num papel desperdiçado, que é isso que se trata, não serve para nada. A gente está vendo a completa farsa que são esses protocolos. Não existe segurança. A Volos é efetivamente um programa para reativar uma parte importante da economia
Na global, a gente vê o peso o peso do isolamento social das escolas para a economia mundial, medido pela OCDE em cerca de 0,5% do PIB global, mas a direita vai usando toda forma de demagogia possível para impulsionar essa volta às aulas, basicamente sem, sem fazer absolutamente nada para sequer para disfarçar melhor. A única, a única medida da direita é produzir essas verdadeiras peças de ficção que são esses protocolos. E daqui a gente tem sempre que destacar, como você colocou, né, o apoio fundamental de setores muito reacionários da esquerda, que se prestam aqui a endossar essa política genocida pela volta às aulas, como é o caso destacado aqui das organizações estudantis, a UNE, a UB, e que estão reproduzindo aqui no espaço da política estudantil a mesma política do seu partido de submissão total e irrestrita ao pior setor da direita, que é justamente o setor que o golpe de Estado, que apoiou, tem ainda hoje Bolsonaro no poder, já demonstrou que vai para o lado do bolsonarismo, a gente viu no caso das eleições no Congresso, e esse setor continua aí defendendo a política de frente ampla, de submissão da esquerda sob o custo de atacar duramente a população e dessas organizações para espalhar ainda mais confusão, impedir uma organização, um levante consequente do movimento estudantil contra essa política que promove um verdadeiro massacre aqui contra os estudantes, sobretudo as massas de estudantes aqui oriundos de famílias pobres, que não vão ter a menor condição não tem a menor condição de voltar às aulas, e caso voltem, com certeza, fatalmente aqui vão se contagiar, levar aí para os seus parentes nas vias precárias onde a esmagadora maioria da classe trabalhadora brasileira vive, e exponencializar aqui de maneira muito expressiva esses dados aqui do coronavírus que já são alarmantes, né? O Brasil é um país destacado aqui no cenário mundial pela política desastrada aqui no combate à pandemia, e vai piorar muito, ainda mais, com o apoio fundamental desse setor muito reacionário da esquerda, né? Bom, perfeito. Seguindo aqui com a nossa pauta, ainda sobre algo que toca na questão do coronavírus, o nosso próximo tema é sobre o carnaval. Como a gente já tinha noticiado aqui outras vezes na própria Causa Paralela TV, a gente tem denunciado, a direita golpista, ela tirou o carnaval da população esse ano, né, tirou até o direito das pessoas terem um feriado para poder ficar em casa. Mas agora que o carnaval de fato está acontecendo, né, hoje, se fosse em condições normais, estaria sendo a segunda-feira de carnaval, a direita aproveitou para poder reprimir a população, né, com as festas carnavalescas. Mesmo diante do coronavírus, a gente entende que, teoricamente, não deveria haver, de fato, nenhuma festa, nada do tipo, com aglomerações, mas, no final das contas, a gente também não tem como defender, né, que a população não tem esse direito, né, e nem defender a repressão em cima deles. O caso que a gente vai comentar aqui foi na cidade de Vitória, no Espírito Santo, onde houveram um grupo grande de pessoas que foram fazer um bloco de rua mesmo, na rua, um bloco bem no modo tradicional, que aconteceu nas ruas no bairro da Penha, né, que contou com bateria e com cerca de 350 pessoas. Esse bloco acabou sendo reprimido pela polícia militar, né, os foliões que estavam lá acabaram entrando num confronto, né, se defenderam com pedaços de madeira e tudo mais, mas a gente sabe muito bem como é que a polícia costuma atuar, né, nesses momentos. O outro caso que a gente vai destacar aqui também para poder comentar é sobre o Distrito Federal, né, que aplicou aí uma série de multas em locais que estavam tendo festas referentes ao carnaval. Né, multas muito grandes, né,
tem uma Secretaria de Proteção de Ordem Urbanística do Distrito Federal, que é também conhecido como DF Legal. Ele aplicou 12 multas, e 4 dessas multas no valor de 20 mil em estabelecimentos onde estavam havendo eventos com a programação carnavalesca. Né? Isso aconteceu agora nesse final de semana. O que primeiro cabe destacar aqui é que essa política ela é totalmente demagógica, né? É uma justificativa, né, de que está tentando combater a pandemia por meio da proibição das aglomerações, né? Sendo que essa proibição ela não serve quando a gente vai falar dos transportes públicos que acabam lotados todos os dias, com trabalhadores indo abarrotados para o seu trabalho, né? A gente sabe que desde o começo da pandemia a população esteve trabalhando, esteve nas ruas, né? O direito de ficar em casa não foi concedido à maior parte dos trabalhadores. Então, tudo não passa de uma grande farsa, né? É uma justificativa muito cínica, né? E no final das contas, o objetivo é culpar o povo pela pandemia. É como se, pelo fato deles estarem saindo no seu momento de lazer, eles estarem sendo os responsáveis por aumentar o contágio do coronavírus, né? É uma medida totalmente ditatorial e repressiva que acaba abrindo um precedente para poder fazer o que a direita sempre quis, né? Que é reprimir a população, né? O governo trata a população como se fosse uma escrava. Eu queria passar para o companheiro Thiago, ver se ele tem algum comentário a fazer a respeito dessa repressão. Eu acho que esse termo é bem, dá bem coisa, né, Luan? Porque o carnaval também ele enfrentava uma restrição muito severa no período da escravidão, né? Depois acabou sendo parado, mas a gente vê um retorno aqui um retrocesso de mais de 130 aqui, né? Diz respeito aos direitos sociais. E chamam muita atenção esses casos, né? Porque é meio como a gente lembra sempre do tal do meme que está circulando nas redes sociais e que orienta as pessoas a fazerem festas nos ônibus onde toda a aglomeração do mundo, a máxima aglomeração possível, não gera nenhum tipo de transtorno para a população, né? E aí você vai nos frigoríficos, Brasília, inclusive, teve muitos motoristas de ônibus contaminados e mortos até pandemia, e absolutamente nada disso sofre nenhum tipo de sanção. A população continua aí se submetendo a um regime de exploração brutal, sem nenhum momento ter acesso ao isolamento social, né? Isso, desde o começo, foi um mero privilégio aqui da camada que jamais chegou a sequer a metade da população brasileira e já está sendo, inclusive, tirado até dos estudantes, que são dos únicos grupos sociais aqui que mantém-se em suas residências no momento, mais ou menos, porque, na verdade, eles só não estão em escola, mas as necessidades econômicas acabam colocando muitos para trabalhar e, enfim, a gente está vendo que vai desmascarando de maneira muito dramática também a natureza do regime que nós vivemos, que é de brutalidade mesmo, de máxima brutalidade da burguesia, onde a população não passa de escravo, dedicado única e exclusivamente à produção, fica com a população também, seus direitos políticos fundamentais, direito de associação, de reunião, de livre uso aqui do espaço público, segue sendo aí severamente atacado a pretexto de se combater uma pandemia que a gente sabe não está sendo combatida de maneira nenhuma. A única medida mesmo, que é um verdadeiro fascismo velado aqui, mais ou menos velado também, porque a gente vê aqui a situação que foi descrita do Espírito Santo, da seria da polícia contra a população lá, não já diminui um pouco essa máscara aqui, reduz aqui o caráter
da bom contra as liberdades democráticas do povo, feitas aqui por um político que não, a gente tem sempre que lembrar, não está absolutamente nada, a não ser demagogia com o enfrentamento aqui à pandemia, e nos poucos momentos onde a população não está submetida mais diretamente à exploração da burguesia, do capitalismo, ela acaba sendo severamente atacada aqui, como a gente viu em Santa Catarina, no Espírito Santo, mas também o caso de é muito importante atacar aqui pequenos comerciantes, enfim, pequenos estabelecimentos que são os verdadeiros alvos desse tipo de política. A gente nunca vai ver, por exemplo, multa de 20 mil reais sendo aplicada nas lojas da Van, mas para o mercadinho de bairro, pedora, com certeza eles vão fazer isso à torta e direito, né, Luan? Bem, exatamente. Já estamos chegando aqui na metade do nosso programa. Vou aproveitar e fazer alguns anúncios aqui sobre a Causa Operária TV. A Universidade de Férias do PCO já começou, né? Entramos agora na sexta semana. Amanhã, na próxima terça-feira, dia 16, vai ocorrer a 11ª aula do curso. Como você sabe, por conta da pandemia do coronavírus, as aulas estão acontecendo online, 2 vezes por semana, todas as terças e quintas-feiras, sempre das 19 às 22 horas, durante 8 semanas. O fenômeno do stalinismo ele é analisado de maneira detalhada, traçando suas origens históricas, seu significado político e suas etapas de evolução. Sua situação nos mais importantes episódios da luta de classes mundial é analisada em minúcia. As aulas serão fechadas e realizadas em um site próprio, com a cobrança de uma taxa simbólica de R$ 100, que também permite acesso ao material e ao curso durante 6 meses após as aulas. Trata-se do maior curso já realizado sobre o tema no Brasil e provavelmente no mundo, e o alcance de público é algo sem precedentes para o PCO. Já temos mais de 1.000 pessoas inscritas e os números continuam crescendo. Participe também da 46ª Universidade de Férias. Acesse o site do curso universidademarxista.pco.org.br e faça lá a sua inscrição. Um outro anúncio que temos aqui da Causa Operária TV é sobre o novo programa, né, Comando de Greve, que acontece às 20 horas, né, 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Né? A gente faz uma cobertura completa da greve da greve dos professores e de outras categorias no programa Comando de Greve, apresentado pelo companheiro Antônio Carlos Silva, coordenador da corrente sindical Educadores em Luta. O programa trará as últimas notícias da greve dos professores do estado de São Paulo, com informações em primeira mão e debates com quem participa verdadeiramente da luta contra a política genocida da direita golpista. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta, às 20 horas, aqui na Causa Operária TV. Bom, já vou pegar aqui o nosso tema principal, né? Estamos na metade do programa. Mais uma atualização aí sobre a Lava Jato. Agora, os procuradores aí, né, a nova denúncia que a gente tem é mais uma exemplificação da farsa que foi montada nesse processo do Lula, de havia toda uma prioridade, né, de quais casos que seriam tratados, né, quando o Sérgio Moro foi substituído, né, após ele ter assumido o seu cargo lá no governo do Bolsonaro. Acaba sendo mais um exemplo aí de como o processo foi totalmente montado como uma farsa gigantesca, né? As mensagens trocadas, né? Aquelas mensagens que já foram vazadas aí, referente às conversas que aconteciam entre os procuradores, né? Então, esse argumento, a questão aqui é que todo o processo estava totalmente viciado, né? A juíza e os procuradores, eles continuavam a colaborar totalmente para poder condenar os réus, né? Lembrando que a juíza Gabriela Hart foi aquela juíza do copia e cola, né? Então ela também foi mais uma responsável por participar dessa farsa gigantesca. Né? As mensagens, elas evidenciam, né, que havia todo... tem a mensagem aqui que eu vou até destacar, né, de que haveriam aí 500 processos com despacho e que seriam todos conferidos numa planilha do Google para colocar o que seria prioridade e o que não seria, né? A fala aí feita pelo procurador Deltan Dallagnol. Bom, vou passar para o Thiago aqui fazer os comentários rapidamente sobre esse tema. E depois eu volto para comentar mais um pouco.
Opa, agora sim. A gente está vendo, né, uma coisa que é um tanto que por vezes escapa a sensibilidade da esquerda porque tudo, que ainda dá um certo valor para essa verdadeira farsa que é a operação, que é o caso assim em todo jogo, na verdade, quando você substitui o fato de você substituir um jogador não significa que o objetivo do time ou o jogo em si mudou, né? Você simplesmente teve uma reposição, que é o que a gente está vendo aqui de maneira muito. A gente sempre deve defendendo aí na imprensa do Partido da Causa Operária, mas muito explícito agora com essas mensagens. Uma delas que chamou muita atenção também, é, eu vou citar aqui integralmente o que o Deltan Dallagnol falou, que é interessante. Ele coloca aqui, gente, importante, Gabriela não sabe o que é realidade. Há 500 despachos pendentes e não sabe o que olhar. Combinei de planilha Google, colocamos o que é prioridade para a gente. Quer dizer, eles já estão totalmente articulados assim para montar esse processo realmente farsesco que todo mundo viu que era uma farsa, né? E ele continua falando que quem quiser coloca prioridade 1, 2, 3 e me passa o link, ele conclui, me passar o link para eu passar para ela. Já estava tudo ali em comum. Não existe essa coisa da benefício acessível a ele. A mensagem destaca também o colaborador nos Estados Unidos, reforça ainda mais também o fato de que houve sim interferência. Reforça não, na verdade já ficou escancarado isso. Trata apenas de mais um elemento mostrando que o imperialismo esteve o tempo atuando na Operação Lava Jato. Não foi como o, o ex-presidenciável Fernando Haddad colocou, não foi problema do Lula, desculpa, do Moro. A Lava em si, ela inteira é um problema, ela, desde a sua concepção e todas as prisões que ela fez, mesmo daquelas pessoas que a gente acha mais estáveis, todas elas foram por motivações políticas e para atender o interesse do imperialismo. Nenhuma delas, em nenhum momento, nenhuma dessas prisões, em nenhum momento esteve relacionada de maneira nem remota ao interesse popular. Trata finalmente de fazer isso, derrubar destruir completamente o Estado brasileiro, colocar o Brasil submerso aqui numa confusão política absurda para submeter também o país aos caprichos do imperialismo, que foi o único grupo que realmente beneficiou de todo esse processo. E a gente está vendo que, em contrapartida também, mantendo o ex-presidente Lula, a despeito de toda a flagranidade do processo que marcava a perseguição de que ele era vítima, que finalmente ele acabou sendo condenado aqui por atos indeterminados, seguindo as palavras do próprio Sérgio Moro, baseado na mesma ciência. A juíza Ctrl-C, Ctrl-V aqui, nesse mesmo processo, nesse mesmo formato também, reforçou a condenação do ex-presidente Lula, com o único propósito cada vez mais evidente de interromper as eleições e garantir a continuidade da política golpista. Eu chamo a atenção aqui para um comentário que foi feito no chat aqui do J5, do Vinil Vício. Pergunta cada vez mais esse tipo de mensagem, esse esclarecimento
a esquerda pequena não leva para as massas, para convocar a população para a rua, sim. Aqueles que podem devem se mobilizar. Afinal, estamos constantemente retidos à exposição pela contagem, então temos sim que exercer nossos políticos para exigir a anulação desses processos e exigir o cumprimento aqui de uma política que atende o interesse da população, e nós do PCO defendemos que ela passa inevitavelmente pelo governo dos trabalhadores por Lula presidente. É a única forma da gente ter reverter esse processo golpista, colocar a direita golpista aqui contra a parede e sair da defensiva que fomos postos aqui desde 2016, que no campo econômico produziu uma crise sem precedentes na nossa história, e no campo social nós estamos vendo aqui um verdadeiro genocídio em marcha, como a gente vem divulgando aqui desde o começo do nosso programa, e que só afeta de maneira exclusiva aqui a população pobre, a classe trabalhadora, os elementos empobrecidos aqui da pequena burguesia, colocando de maneira muito clara que esse regime não é um regime que se possa ser tolerado, tem sim que ser posto com os trabalhadores, com os nas ruas, sim, aqueles que podem têm que ir, para tirar de uma vez todas Bolsonaro e todos os golpistas, conforme a palavra de ordem do Partido da Causa Operária desde 2018, fora Bolsonaro e todos os golpistas, e a campanha por Lula presidente, né, que é a única forma da gente superar uma perspectiva que atenda aos interesses da classe trabalhadora. Bem, exatamente. É bom até fazer um reforço aqui. A gente só vai conseguir, de fato, garantir e restituir os direitos políticos do Lula se a gente fizer uma ampla mobilização, né, em defesa do seu direito de ser candidato. Afinal, como a gente discutiu aqui até agora nesse momento, o processo foi totalmente montado para impedir que fosse candidato e concorresse às eleições de 2018. Para permitir o Bolsonaro como eleito candidato da burguesia, teriam que tirar o Lula da disputa, porque o Lula acaba sendo uma figura que representa de forma bem fiel o que seria o combate ao golpe. Porque toda a luta da burguesia atua no sentido de tirar o Lula dessa disputa, e finalmente ele está apoiado nas massas populares. Então, reforça aqui as falas do companheiro Thiago de que só nas ruas que a gente vai poder garantir esse direito político dele, né, e combater toda essa farsa que foi montada, e para isso faremos essa campanha para que Lula seja candidato em 2022. Pois bem, seguindo aqui com a nossa pauta, a próxima que eu vou tratar aqui foi sobre o recente decreto do Bolsonaro sobre a questão do armamento. Foi anunciado aí até pela própria imprensa burguesa, e vários setores da própria esquerda acabam caindo nessa ideia de que o Bolsonaro estaria facilitando e ampliando o acesso às armas e munições. O que, no final das contas, a gente sabe que não é verdadeiro. Né? Esses 4 decretos, né, assinados pelo Bolsonaro, eles só servem para poder ampliar esse acesso aos amigos do próprio Bolsonaro, a sua base de apoio, né? Essa flexibilização que está nesses decretos do Bolsonaro são para aqueles setores que já estão armados, que são os agentes de segurança, os colecionadores, atiradores, os caçadores. Não é uma política real de armamento da população, é mais uma demagogia, né, para poder satisfazer aí a sua base de apoio. Não existe nenhum interesse, de fato, de armar a população, é uma medida totalmente demagógica. Isso aí só concede algumas facilidades para algumas pessoas que já têm. Aí cabe reforçar que a nossa política aqui do PCO é a política de defesa do armamento de toda a população, que é o único método que a população tem de fato, se defender da própria polícia militar, que são os agentes armados do Estado que atuam para poder reprimir a população, é só através do próprio armamento do povo e da sua organização. Eu queria ver se o companheiro Thiago quer fazer algum comentário a respeito desse decreto do Bolsonaro. É só destacar, né, que, na verdade, o Bolsonaro ele faz toda essa demagogia com a questão do armamento, mas nem ele, nem o... É bem isso que você colocou, na verdade, se trata apenas de acesso da sua própria base
a pequena burguesa que já tem acesso a algumas armas de calibre muito limitado também. A gente tem que lembrar que estamos falando aqui do regime cubano, que dá fuzis automáticos à população, né? A gente está deixando aqui armas, as armas na versão já muito rica do que nós temos em vigor aqui no Brasil e que só permite mesmo o armamento por parte do chamado cidadão de bem, né? O pequeno burguês que tem algum poder aquisitivo e que ganha uma liberação. Na verdade, isso nunca foi respeitado por esse grupo, né? Que tem um poder aquisitivo, eles têm acesso facilitado de fogo, mas eles ficam livres para poderem usar, para poderem se armar melhor e enfrentar também a população, que é finalmente do que se trata esse, 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 o decreto, né? Deixar a base pequeno-burguesa do Bolsonaro mais armada contra uma população que permanece desarmada. Nós não estamos aqui numa situação igual como a gente do regime cubano, onde a população está plenamente armada com armas automáticas, com fuzis automáticos, inclusive, de guerra, para poder responder às ameaças e, inclusive, inclusive, vitória histórica aqui, os americanos, no famoso episódio da invasão da Baía dos Porcos. Não é o caso do Brasil. Esse governo também não tem interesse, na verdade, em facilitar de verdade o armas de fogo, porque não é interesse da base do bolsonarista que a favela esteja em terras que estão em constante choque com uma base importante bolsonarista, e que se estivessem armados, aqui só o MST, sem contar as outras organizações de luta pela terra aqui em Mato Grosso do Sul, uma força, já poderia ter uma força aqui superior aqui no estado, e isso obviamente não está nem realmente próximo aos interesses nem do político e nem do bolsonarismo, nem disso. Então, na verdade, a liberação de armas aqui é uma apenas voltada para um público muito específico, e nós defendemos que ela seja democratizada. Obviamente, no mundo ideal, as pessoas deveriam se dedicar mais à cultura, à poesia e às artes, mas não é isso que nós vivemos, né, Luan? A gente tem que trabalhar em cima da nossa realidade, a realidade de um período de transição que inevitavelmente é muito violento, em função dos choques que se dão entre a população, entre a classe trabalhadora e a resistência da burguesia, que fatalmente vai ceder, mas por enquanto ainda resiste a ceder o poder, o controle político das massas exploradas. Bem, seguindo aqui com a nossa pauta, a gente vai entrar agora nos temas internacionais. Lembrando aí que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele estava passando aí por um processo de impeachment, né, e acabou se livrando desse processo, né, que estava sendo levantado principalmente pelo Partido Democrata, né, referente às manifestações que ocorreram no Capitólio no começo do ano, né, que denunciavam a fraude eleitoral nos Estados Unidos, né. Então, o Trump estava sendo acusado, estava sendo julgado pelo impeachment por conta disso aí. E agora, depois de livrar desse impeachment, ele agora está tendo que enfrentar a própria justiça. Manifestações de óleo,
né, lá nos Estados Unidos. O caso aqui é poder tirar o Trump do jogo político, né, para tirar ele da disputa política. Né? É uma tentativa de rifar o adversário, é uma coisa que a direita tradicional costuma fazer com os elementos da extrema-direita, né, visto que eles polarizam a situação política e acabam trazendo instabilidade para o regime político. Né? É uma manobra totalmente antidemocrática, né, poder anular um inimigo político. Eles querem, no final das contas, impedir que o Trump seja candidato novamente, e nós não temos como ser a favor dessa cassação desses direitos democráticos. Por mais que a gente temos todas as divergências, né, inclusive o pessoal certamente sai na frente quando se trata de denunciar os ataques da direita sobre a população, e isso serve tanto para a direita tradicional como para a extrema-direita. Né? A gente sempre denuncia, mas a gente também não vai defender essas medidas autoritárias que tirem os direitos políticos mínimos e fundamentais, né, de um candidato, como é o caso do aqui, né, considerando que ele, por postagens dele no Twitter, ele acabou sendo censurado e tirado da rede social, por supostamente estar incitando os ataques, sendo que as declarações do próprio Trump eram coisas totalmente vagas, né, e não necessariamente incitavam, né, a invasão do Capitólio, o que também não teria nada de errado. Queria ver se o companheiro Thiago quer fazer algum comentário a respeito desse caso aqui. A dúvida que fica é isso, afinal de contas, qual foi o crime? Isso que você colocou mesmo, né, o que ele fez de errado? Chamar uma manifestação em um prédio público seria um crime, então? Fica essa dúvida, né? A gente está vendo que a terra da liberdade, como eles se autoproclamam, né? Na verdade, não tem absolutamente nada de liberdade. O Trump ele escapou do processo de impeachment aqui, demonstrando uma força política ainda muito expressiva, né? Muito forte, sendo um pouco redundante, mas uma política sem ser medida. Se projeta aqui o regime político não viu condições de caçar os direitos políticos dele e da base que sustenta ele, que é disso que se trata no final, né? Mas vão tentando cercear os direitos democráticos através de medidas que não dizem respeito apenas a uma pessoa que reconhecidamente é uma pessoa asquerosa, o Trump. É muito fácil ter repúdio e um nojo profundo desse tipo de figura, mas a gente não pode fazer análise com o fígado. A gente tem que ver o que as forças em luta e quais são as consequências também, né, desse tipo de situação. O Partido Democrata, né, se o imperialismo, o núcleo mais importante aqui de organização de um sistema de opressão que atua em escala global, conseguir fazer uma monstruosidade dessas, colocar uma pessoa na guerra, independente de quem seja, pelo mero exercício aqui, em grande medida, um exercício de um direito democrático. Então, a esquerda vai ficar muito atacada, a população vai sofrer as consequências mais duras. A gente está agora pelo próprio caso do Twitter e das redes sociais também, que esse tipo de ação nunca demora para se voltar contra a esquerda, contra a população. E a gente está vendo também que o próprio Lula, né, é mais um lembrete, porque finalmente ele pegou cadeia, inclusive, foi processado tudo, e corre risco de voltar ainda. Os processos políticos movidos contra o Lula não foram anulados, de modo que o regime político que sejam pessoas opostas, mas se lá nos Estados Unidos, onde operações desse tipo seriam mais complicadas,
uma prisão do Trump acabar ocorrendo pela determinação política do imperialismo, aqui no Brasil as consequências seriam extremamente mais duras e coloca aqui uma ameaça sobre a esquerda, sobre o Lula, sobre toda a população brasileira, porque com certeza o ataque aqui seria muito mais duro. Então não é uma coisa que a esquerda deve comemorar, pelo contrário. Se o Trump e a extrema-direita caírem, eles têm que cair pela ação dos trabalhadores, não pelos interesses da burguesia, porque aqui também tem esse aspecto que tem que ser sempre feito, né? Qual que é o grupo desse, quem é que e quem é que vai se fortalecer com esse tipo de ação. Aqui fica muito evidente que é o próprio imperialismo que vai se beneficiar, então a gente não pode entrar nessa loucura aqui de endossar esse tipo de perseguição política. Nós temos que denunciar isso com muito vigor e não deixar, seja quem for, que o regime político atropele os direitos fundamentais de qualquer cidadão que seja, para preservar os direitos políticos, para preservar os interesses do imperialismo, né, Luan? Exatamente. Bem, ainda sobre o que tem passado aí por diversas mobilizações contra o governo, o acontecimento agora recente foi de que né, promovendo aí uma sua política neoliberal, de ataque à população constantemente, né, e se opôs, não deixou o cargo de presidente, que é uma situação que evidencia a situação bem caótica aqui no país, no nosso país vizinho aqui da América Latina. Queria passar para o Thiago fazer seus comentários. Desculpa, só eu queria perguntar até, você vê o resultado da política neoliberal quando mesmo no Rio de Janeiro a qualidade da internet é essa que a gente quer agora, né? A gente acabou ficando confuso um pouco a sua colocação. Você poderia repetir a situação do Haiti? Pois bem, o caso do Haiti, está havendo aí uma série de manifestações, né, contra o governo neoliberal do Jovenel Moïse, que deveria ter deixado seu cargo, né, seu mandato deveria ter acabado no dia 7 de fevereiro, mas o presidente decidiu se manter arbitrariamente no poder, né? Então a população se levantou, né, já havia acontecendo manifestações no país anteriormente a isso, né, contra essa política de ataque à população, a política promovida pela direita, que é de colocar a população numa situação de extrema miséria. Voltamos aqui a ter um problema com a conexão do LAN, mas sem sombra de dúvidas, A população o se Haiti levantou também. novamente. Opa. Pode mandar, Thiago, pode mandar. Não, é só lembrar que é outra consequência, né, da política neoliberal, que tem reflexos, inclusive, de uma maneira um pouco mais, mais atenuada, assim, embora não tanto na qualidade dos serviços que a gente tem acesso, mas também tem como consequência mais dura justamente o empobrecimento em massa que a população vai sofrendo. O Haiti é um país que já viu acesso histórico muito conturbado. Nas últimas décadas, atuou de maneira dramática. E a exemplo do que está acontecendo no resto da América Latina, nos outros países da América Latina, o país se encontra aqui convulsionado com manifestações de rua. As condições materiais acabaram atando esse idealismo do fica em casa e a população foi para as ruas mesmo,
está lá exigindo o fim desse regime de ataque mesmo, um regime de que a procuração aqui atender os interesses do imperialismo e que está se constituindo a partir desse momento já como uma ditadura e também o exemplo de massas que estão das mobilizações que estão se desenvolvendo no Haiti para que a gente aqui no Brasil também supere esse idealismo barato do fique em casa, que na verdade é um privilégio só da camada pequena burguesa, e ainda assim de uma camada muito abastada, porque não é toda a classe pequena burguesa que está em casa, como a gente está vendo agora pelo caso dos professores paulistas e no Brasil inteiro, né, Luan? Mas as ruas, é só assim que a gente vai conseguir mudar a tragédia que já se abate sobre a população e tende a piorar muito mais se aceitarmos esse tipo de tanto o regime político vigente quanto esse ilusionismo do FES. Certo. Vou pegar aqui a nossa última notícia para comentar, para a gente fazer um comentário rapidamente. O Luciano Huck, queridinho da direita, que já está aí fazendo toda essa propaganda para 2022, tem conversado aí com uma série de partidos para poder articular como que se daria, né, as próximas eleições. Né? Nessas articulações, o PSDB, o DEM, o Cidadão, o PSB, Podemos e o PSD. E bem, acho que eu tinha dado uma travada aqui. Pois bem, o Luciano Huck tem feito esse diálogo todo com a direita, né? Inclusive o Rodrigo Maia desembarcou há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro para poder conversar com o Luciano Huck. Né? O Luciano Huck está fazendo toda uma construção da sua candidatura para 2022. E eu vou passar para o companheiro Thiago fazer seus comentários e encaminhar para o encerramento do programa. A gente traz isso porque uma coisa que a eleição no Congresso deixa claro é que, apesar de não parecer muitas vezes, mas a crise no bloco da direita ela é muito grande, é muito expressiva. A gente não tem agora, outros partidos são com a falência de partidos tradicionais da direita, outros estão agora como alternativa para esse candidato do neoliberalismo, do regime político mesmo, que é o Luciano Huck. Mas para a esquerda, uma coisa muito importante da gente ter em mente é que a crise na direita ela é muito forte, ela é inclusive maior do que o que a gente consegue acompanhar, porque no final eles dão apenas uma ideia disso, né? Mas é o momento da população ir para as ruas, mobilizar em massa mesmo, superando essas formas de luta capiladora aqui de carreatas e bicicletaços, mas ir para a rua mesmo, junto, para exigir o fim do regime golpista que a gente tem, por fora Bolsonaro, fora todos os golpistas, e Lula presidente, para garantir os interesses populares contra os interesses genocidas aqui, que já estão levando o país a quase 10 milhões de doentes, né, mano? Bom, perfeito. Bom, agora caminhando aqui já para o nosso encerramento do programa, o Jornal das 5 fica por aqui. Continue acompanhando na Casa Operária TV. O Jornal das 5 segue durante toda a semana, de segunda a sexta, sempre aqui às 5h40 da tarde, sempre com uma outra dupla de companheiros. Eu e o Thiago Assad, nós voltamos na semana que vem, na próxima segunda-feira. Siga aí com a programação da Casa Operária TV. Na sequência aqui você vai poder acompanhar a reprise do programa Usuela. A gente está com sinal 24 horas por dia, então você pode acompanhar a nossa televisão o dia inteiro. No mais, desejo a todos aqui uma excelente final de tarde e nos vemos novamente na semana que vem. Até mais, companheiros.